2, Gênesis, Êxodo, capítulo 2. Louvado seja Deus. Êxodo, capítulo 2, eu vou fazer a leitura, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. E foi um homem da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Versículo 5 diz assim: E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu um menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Amém? Louvado seja Deus. Poderia sentar. Eterno Deus, grandioso Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, soberano Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos revelar a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nos ensina através da Tua palavra, para que nós possamos colocar em prática, Senhor, não sendo apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor, uma responsabilidade muito grande, para que possamos estar passando o que Deus quer falar conosco nessa noite. Quinta noite de campanha, ou seja, já é a quinta sexta-feira, já estamos em 5 semanas correntes da palavra do Senhor, e o tema da campanha é derrubando muralhas. Quantas muralhas têm se levantado, como o bispo Joabe bem falou? Aquelas que nós conseguimos derrubar a semana passada já não são as mesmas que se levantaram no dia de hoje, não é as mesmas que nós conseguimos colocar abaixo a semana passada, já são outras novas que têm se levantado sobre as nossas vidas. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: a palavra de Deus é que te dará a vitória. Não importa o tamanho da muralha, muito menos a barreira, muito menos o inimigo que tem se levantado sobre a tua vida, sobre a minha vida, ela vai ter que cair por terra, porque Deus, Ele está no controle de tudo para poder te abençoar e te exaltar no nome dEle. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor me chama a atenção. Há muito tempo atrás, em 1995, eu ouvi muito sobre o pastor Sebastião, pastor Clarete, que foram os meus pastores da época, das quais eles que me doutrinaram ali, me ensinaram, me colocaram ali no caminho para poder ouvir a palavra do Senhor. E eu aprendi muito sobre a palavra da qual eles têm colocado na minha vida, naquela época do ano de 1995, quando falou a respeito do nascimento de Moisés. Eu quero dizer para você que na sua vida não foi diferente como foi com Moisés. Muitos tentaram nos tirar do ventre da nossa mãe, para que nós não viéssemos a estar aqui nesta noite, mas Deus estava no controle, para que você viesse a ser gerado, para que você viesse a crescer na presença do Senhor, e Senhor esteve na tua vida para poder te abençoar, para que você estivesse no dia de hoje.
Nós vemos aqui que o povo de Israel estava sofrendo sobre ali as mãos de Faraó no Egito. Nós sabemos que a história do povo de Israel que foi libertado através de um líder chamado Moisés. Eu quero te dizer, teve pessoas na tua vida que oraram por você, que clamaram por você para que você saísse do mundo e viesse para a maravilhosa luz do Senhor. E você está aqui nesta noite é porque Deus teve a misericórdia e ouviu o clamor de alguém para poder você estar na casa dele, liberto e salvo, para que naquele grande dia, quando o teu nome for chamado, o Senhor Jesus vai te levar, vai me levar e vai levar a noiva dele, adornada para o seio dele. E aqui, irmãos, nós vemos uma história muito comovente, da qual Moisés agora, antes mesmo de nascer, a mãe de Moisés agora, ela recebe uma notícia, ela vê que Faraó e todo o Egito agora, vendo que o povo de Israel cresce numerosamente. Eu quero te dizer, você vai crescer numeroso, você vai ser abençoado numeroso, por mais que Satanás tenha se levantado contra a tua vida, porque você está prosperando, porque você está caminhando, porque tua família está abençoada. Por mais que sua família cresça, Satanás vai querer te parar, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vai te esconder debaixo das asas dele, e ninguém vai poder te tocar, nem na tua família, porque Deus, ele vai te guardar. E aqui Moisés, antes mesmo de nascer, pastor Francisco, já existe uma missão sobre a mãe dele, sobre a casa dele, sobre a família dele. É porque os egípcios ali, vendo ali que o povo de Israel agora começa a crescer, começa a multiplicar, mesmo estando debaixo de um jugo dos egípcios, de Faraó. Ali nós vemos que Faraó agora tem a maldade no coração, Bispa Adriana, de falar assim: olha, esse povo está crescendo, esse povo está aumentando, eles estão ficando numerosos, mas nós não podemos deixar com que eles venham a ficar numerosos, porque se eles ficarem numerosos, assim, se os nossos inimigos vierem contra nós, eles podem se juntar aos nossos inimigos e vão vir contra nós, e nós vamos perder. Então agora Faraó tem na maldade no coração. Faraó agora se levanta e diz: vamos matar todos os filhos de Israel que nascerem meninos, se forem meninas vamos deixar. E eu quero te dizer que de um hebreu, de uma hebreia, nasce um líder nato, nasce um líder da qual Deus tem preparado para libertar Moisés, para libertar o povo de Israel. Moisés agora, ele sendo gerado no ventre da sua mãe Joquebede, ele vai ser gerado para dar fruto, para aumentar, para prosperar, para tirar o povo de Israel das garras de Satanás. Então Deus te levantou para poder você pegar a sua família e tirar das mãos de Satanás e trazer para a casa do Senhor, e tirar das garras de Satanás aqueles que estão escravizados no mundo das drogas, na prostituição, nos vícios. Mas Deus está no controle para te levantar como Moisés, para poder você ajudar a tua família a ser liberta. Porque na minha casa existem muitas pessoas, Bispo Joabe, que precisa ser liberto. Então nós temos que tomar atitude, assim como a diaconisa Alzira falou, que nós temos que nos preocupar com aqueles que estão perdidos lá fora, porque nós temos que lutar e trazer diante do Senhor os que precisam ouvir a palavra do Senhor. Mas depende de mim, depende de você fazer a obra, não sendo ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor, não cruzando os braços, mas assim colocando a mão no arado. E quem coloca a mão no arado não pode recuar. Então você não vai recuar, você vai avançar, vai marchar e vai vencer para a glória do Senhor. E agora, irmãos, uma muralha gigante era colocada diante da vida de Moisés. E a mãe de Moisés agora, ela vendo todos ali, aquele povo hebreu perdendo seus filhos meninos, as meninas eles deixavam, mas os meninos eles matavam. E eu quero te dizer que foi levantada uma grande muralha para poder matar a vida, tirar a vida de crianças. E ali Moisés foi guardado pela sua mãe. Moisés ali foi colocado ali em um cesto, foi guardado por 3 meses. E a mãe dele vendo aqui no primeiro versículo, no segundo versículo, a mãe dele vendo
vendo que ele era formoso, ela vai esconder este menino agora, ela vai colocar ele dentro da sua casa de uma forma que ninguém possa encontrar. Eu quero te dizer, tem momentos na minha vida, tem momentos na tua vida, que Deus ele vai nos esconder da mão de Satanás, Deus vai nos colocar no esconderijo do Altíssimo, ninguém vai poder nos tocar, mas no momento certo, Deus vai nos apresentar para Satanás, e vai dizer: este é minha serva, este é meu servo, da qual eu tenho guardado, e você não pode tocar nele, nem muito menos na família dele, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui, irmãos, por 3 meses, Moisés foi escondido pela sua mãe, pela sua família, e foi colocado ali, Ferdinand, escondido. Mas quando ela viu que não tinha mais condições de esconder o menino, agora veja você, entra uma muralha muito forte, uma barreira muito grande, entra ali a decepção de pegar aquela criança, colocar num junco, colocar dentro de um cesto ali, betumar por fora, por dentro, colocar piche e colocar no rio Nilo ali para poder aquela criança descer ali naquele lugar. Mas eu quero te dizer, quando Deus ele promete a alguém, quando Deus faz uma promessa, a promessa ela vai se cumprir. Nós não vamos morrer até que essa promessa ela se cumpra nas nossas vidas. Se é prosperidade, você vai prosperar. Se é saúde, Deus vai dar a saúde. Se for na família, Deus vai abençoar e vai colocar todos eles na casa dele, porque ele deseja sobre a sua família. E aqui, irmãos, ela tentou ali esconder aquela criança por 3 meses, e por 3 meses agora ela pensa, agora eu vou colocar essa criança em um cesto, vou colocar ela agora, descer o rio, e ali eu não sei o que vai acontecer. Imagine você, uma mãe, pega uma criança de 3 meses, coloca dentro de um cesto, e deixa o rio levar ele, sem saber o que vai acontecer. Mas eu quero te dizer nesta noite uma coisa, que não importa onde nós estamos, não importa o que fazemos, é porque Deus está no controle, porque Deus vai nos guiar, vai nos colocar na direção da luz, e é da luz que nós vamos andar, buscando ao Senhor. E ali Moisés, ele vai descendo o rio, e ali desce a filha de Faraó com as donzelas, e vem até a beira do rio para poder se lavar, e ela escuta ali um choro, e ela manda que aquelas mulheres fossem lá buscar, ver o que era. Aí encontra um cesto, encontra um menino dentro daquele cesto chorando, e ela observa aquela criança, e ela sabe que aquela criança é hebreu. Ela poderia naquele momento, irmãos, ela poderia ela mesma ter matado, afogado, ela poderia ter acabado com a vida de Moisés, mas a promessa de Deus ela não morre. A promessa de Deus, ninguém morre sem que se cumprir com a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a tua vida e a tua família. Ela poderia ter pegado ali, missionária Terezinha, ter matado aquela criança, mas ela observa aquela criança e fala: essa criança é filha de um hebreu, de uma hebreia. Mas a filha, a irmã de Moisés, acompanhou todo o movimento daquele cesto. E aquele cesto, quando chega até a filha de Faraó, e a filha de Faraó pega aquele menino, ela chega imediatamente e diz à filha de Faraó: olha, eu conheço mulheres hebreias que podem amamentar essa criança. E ela fala: então traz essa mulher para que eu possa ali, ela possa tomar de conta dessa criança, que eu vou pagar para ela. Deus é tão maravilhoso, que Deus pega, colocando aquela criança descendo ao rio, a filha de Faraó chega, pega a criança, e a irmã de Moisés, agora falando com a filha de Faraó, ela fala: olha, eu conheço uma mulher hebreia que pode amamentar essa criança. Mas a filha de Faraó não sabia que aquela criança que estava ali era irmã daquela menina, e a menina que ia chamar ia chamar uma mulher para amamentar era a própria mãe de Moisés. Então eu quero te dizer, você não é órfão, porque você tem um Deus, que cuida e zela da tua família, da tua vida, da tua casa, do teu trabalho, da tua saúde. Deus ele zela pela tua família. E ali, irmãos, essa menina observando o que iria acontecer com aquela criança. Na tua vida, na minha vida não é diferente.
Tem muitas pessoas nos observando aí fora. Tem muitas pessoas nos observando o que é que nós estamos fazendo. Tem muitas pessoas nos observando para ver se nós vamos cair, para ver se nós vamos tombar, para ver se nós vamos nos entregar às concupiscências da carne. Mas eu quero te dizer que por mais que essas pessoas olhem, por mais que Satanás tenha nos observado, eu quero te dizer uma coisa: existe um Deus que Ele peleja por ti, Ele olha por ti, Ele cuida por ti, Ele zela por ti. Então não adianta Satanás e os seus enviados tentarem nos parar ou tentarem nos fazer cair, porque quem nos sustenta é a mão do Senhor dos Exércitos. E aqui, irmãos, nós vemos uma muralha muito grande. Moisés poderia ter morrido ali com 3 meses de idade, ele poderia ter morrido, mas não morreu porque Deus não permitiu. E Deus colocou, Bispo Adriano, olha que interessante, colocou a promessa de Deus de libertar o povo de Israel, coloca o Salvador ali, aquele que iria conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Sabe o que é que Deus fez, irmãos? Deus colocou a promessa dele dentro da casa do inimigo de Israel, para que ele crescesse ali dentro do Egito, e quando ele tivesse grande, ele ia conduzir o povo de Israel para a terra prometida. Nós vamos andar, nós vamos pisar no campo inimigo, nós vamos andar aonde o inimigo tem nos afrontado, mas ele não vai poder nos parar, porque Deus vai nos colocar em posição de vencedor e de guerreiros e de guerreiras, que vamos caminhar e marchar e avançando. Nós vamos vencer, o inimigo não vai nos parar. Por mais que nós pisamos no terreno do inimigo, o inimigo não vai ter poder sobre as nossas vidas, porque nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. E essa muralha, irmãos, já começa a ser derrubada ali. Imagina você, um hebreu, sendo criado dentro da casa de Faraó, aonde Faraó tinha dado ordem para matar todos os meninos ali dos filhos de Israel. Eu quero te dizer nesta noite: ninguém mata o povo de Deus. Por mais que nós venhamos a ser caluniado, por mais que nós venhamos a ser perseguido, por mais que nós venhamos a ser afrontado, nós vamos crescer numerosamente, nós vamos multiplicar, a palavra de Deus vai avançar, nós vamos avançar, e o reino de Deus vai crescer, e você vai fazer a diferença. E aqui, irmãos, nós vemos aqui Moisés agora dentro do palácio de Faraó, aonde Faraó tinha dado uma ordem para matar todos os filhos de Israel, que nascesse homem. Então nós vemos aqui a promessa de Deus se cumprindo, as muralhas caindo por terra, as barreiras sendo destruídas. Sabe por quê? Porque dentro do palácio de Faraó cresceu um homem valente, um homem de Deus, que era líder, que se tornou líder nato para conduzir o povo de Israel até a terra prometida. E na sua casa você é essa liderança como Moisés, liderança como os nossos antepassados. Nós temos hoje uma liderança, nós andamos segundo a liderança de qual nos orienta para fazer com que a palavra de Deus ela venha prosperar, para que a palavra de Deus ela venha crescer no meio do povo, e nós vamos crescer numerosamente. Tem muitos se levantando contra a casa do Senhor, tem muitos dizendo: esta casa ela não vai avançar, mas eu quero dizer que a promessa de Deus ela não morre, a palavra de Deus ela não é descumprida, porque Deus, ele quando promete, a palavra dele é selada. Eu quero te dizer que Deus, quando levanta um ministério, Deus levanta para fazer a diferença, assim como foi com Gideão. 30 mil homens se tornaram 300, porque muitos desistiram da carreira. Mas eu quero te dizer que são os valentes de Deus que vão avançar, são os valentes de Deus que vão fazer com que a obra do Senhor alcance aqueles que necessitam ouvir a palavra do Senhor. E aqui, irmãos, uma criança de 3 meses agora é encontrada pela filha de Faraó. E quando ela encontra, ela coloca o nome daquela criança de Moisés, porque do rio eu tirei ele.
E ali nós vemos que Moisés agora sendo amamentado pela própria mãe. Imagina você, que surpresa que aquela mulher não recebeu. A própria filha vem: mãe, eu falei com a filha de Faraó e eu falei que a senhora poderia amamentar aquela criança. E a criança qual que era? Moisés, o filho daquela mulher. E eu quero te dizer que dentro da casa do Senhor você vai ser alimentado da palavra, você vai ser alimentado pelo Espírito Santo de Deus, através do conforto que o Espírito Santo vai trazer sobre a sua vida. Você não vai em momento algum deixar de ouvir a palavra do Senhor, porque o alimento está na casa do Senhor, está na palavra do Senhor e está dentro da casa do Senhor. E aqui, irmãos, Moisés agora é alimentado pela própria mãe, e quando ele cresce agora, ela vai entregar agora a criança, a filha de Faraó. Mas o que me chama a atenção, irmãos, como Deus é maravilhoso na vida daquela mulher, na vida daquela família. Além de não ter matado aquela criança, a filha de Faraó agora entrega a própria mãe a criança para poder amamentar, e ainda diz ainda: olha, eu vou te pagar para poder você amamentar esta criança. Eu quero te dizer que Deus é maravilhoso. Deus não vai deixar faltar nada na tua vida. Deus não vai deixar a porta se fechar, porque a porta que Deus abriu sobre a tua casa, sobre a tua família, ela não vai ser fechada, porque Deus, Ele prometeu e Ele cumpre com a palavra. E quando essa criança agora vai crescer, missionária Rosinha, ela vai crescer dentro do palácio de Faraó. Ele vai ser tratado como o neto de Faraó, porque a filha de Faraó agora adota aquela criança, e aquela criança vai crescer com os costumes do Egito. Só que dentro da vida de Moisés, não tinha como o Egito adentrar o coração dele, porque quem é da luz, irmãos, as trevas não pode adentrar. Quem é da luz, as trevas não pode vencer. Quem é da luz, ele anda sobre a luz, ele vive a luz, ele fala a verdade, ele vive a verdade, mas as trevas não prevalecem sobre a nossa vida, muito menos na nossa casa, diz o Senhor dos exércitos. E assim Moisés agora cresce, e esse homem vai crescendo, vai se tornando ali um homem valoroso, mas ele vai sendo incomodado por Deus, porque ele vai vendo agora como que o povo de Israel é tratado pelos egípcios, e ali ele vendo aquilo, ele começa a se indignar-se, porque ele conhece a história dele depois, que ele vai entender quem é a mãe dele, quem é o pai dele, quem é os irmãos, quem é a família dele, quem são o povo dele. Não é o Egito, mas é o povo de Israel. Lá no mundo, irmãos, não nos pertence é dentro da casa do Senhor. É aqui que nós temos que viver como Israel viveu, dentro da casa do Senhor e caminhando para a terra prometida, porque naquele grande dia nós vamos subir cantando e jubilando ao Senhor, porque nós vamos viver a promessa de Deus nas nossas vidas. E no capítulo 1, no versículo 10, diz assim: eia e usemos de sabedoria para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e porém contra nós saiam da terra. Então, irmãos, nós vemos aqui que Moisés, ele tem uma promessa de Deus, e a promessa de Deus não morre. Ele vai se tornar um líder, mas para isso existia uma muralha muito grande chamada Faraó na vida dele. Na nossa vida não é diferente, porque na nossa vida tem o pecado, tem a mentira, tem a fofoca, tem a prostituição, tem o adultério, tem aquilo que não agrada ao Senhor, e nós temos que nos envolver com as coisas do Senhor, temos que nos envolver cada vez mais, como a diaconisa Alzira falou, nós temos que estar diante do Senhor, para que nós não venhamos a cair em tentação, que nós venhamos estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, nos alimentando. E Moisés cresceu dentro do palácio de Faraó, vendo tudo que Faraó fazia com o povo dele, e agora Moisés se levanta como líder, para tirar aquele povo das garras de Satanás, que era Faraó. E ali Moisés agora ele vai fazer algo que desagrada a Faraó, ele vai matar um egípcio, porque ele vê que aquele egípcio estava maltratando o povo de Israel. E quando o Faraó fica sabendo que Moisés tinha matado um egípcio, ele agora foge com medo, temendo, e ele vai adiante. E ali eu quero te dizer, irmãos, que tem muitas pessoas
fugindo da casa do Senhor, porque chegou alguém como assassinos de profeta, assassinos da casa do Senhor, dizendo: sai desse ministério, sai dessa família, sai desse povo, porque aqui não é o teu lugar. Chama-se assassinos de profeta, porque não tem discernimento da palavra de Deus, são usados por Satanás para poder tentar minar na casa do Senhor e afastar o povo da presença de Deus. Então eu quero te dizer que quem está baseado na palavra, firmado na palavra, firmado no Senhor, não vai ouvir essas vozes de Satanás usando pessoas dizendo: sai desse ministério, este homem, esta mulher não é de Deus, eles estão aí para poder te enganar. E eu quero te dizer, quem engana é Satanás. Deus não deixa os seus enganados, porque Ele levanta uma geração forte, e essa geração, ela está arraigada na palavra do Senhor, e nós estamos aqui porque o Senhor é que nos colocou nesse lugar. E uma das coisas, irmãos, que tem acontecido muito, e eu vivenciei isso, tem muitos assassinos de profetas, assassinos de obreiros, assassino das promessas de Deus, assassino dos casais, que chegam e ficam minando palavras no ouvido. Entenda, quando eu falo assassino, não é tirar a vida de alguém, mas é destruir a vida de alguém que está no altar, uma família que está unida. Tem pessoas que é usada por Satanás e diz: olha, você casou com essa mulher, não era para ter casado, Deus me mostra outra mulher na sua vida. Aí chega para o homem também e diz: olha, esse casamento não foi de Deus. São pessoas, irmãos, que são levantadas por Satanás para destruir as famílias. Mas nós estamos aqui é porque o Senhor teve misericórdia sobre as nossas vidas e nos colocou diante das mãos dele a bênção e a vitória dele sobre as nossas vidas. E eu quero te dizer, a única voz que nós vamos ouvir é a voz do pastor, porque as suas ovelhas conhecem a voz do pastor, elas escutam a voz do pastor e entendem a voz do pastor. E nós temos que pedir a Deus discernimento, entendimento, para que ninguém chegue nos nossos ouvidos e venha minar e dizer: olha, esse ministério não é para você. Nós vemos muito acontecer isso, irmãos. Tantas pessoas chegam e ficam dizendo para as famílias: olha, vai para tal ministério, sai desse ministério, não faça isso, não dê ouvido, escuta a palavra de Deus, escute a voz do Senhor, da qual Ele diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos, para te dizer: nesta casa eu te dou vitória, neste lugar eu te dou vitória, é aqui que você vai ser abençoado. Então, irmãos, não venhamos a ouvir esses assassinos de profetas, porque tem muitas pessoas, irmãos, que têm se levantado dentro das congregações para destruir as famílias, para destruir os ministérios, para poder cancelar ali a obra do Senhor na vida dos irmãos. Uma certa feita eu estava em um determinado ambiente e eu vi, irmãos, pessoas se levantando contra a liderança da igreja. Pessoas que se levantaram, que eram obreiros da casa do Senhor, e se levantaram contra a liderança, afrontaram o pastor, botaram um dedo no rosto do pastor, dizendo que ele não era pastor. E eu falei, e eu fiquei só lá de trás. Na época eu era o tesoureiro, e ali, irmãos, eu vi tantas pessoas sendo usadas por Satanás, e ali eu vi tantas pessoas se levantarem contra a liderança. E eu quero te dizer uma coisa: contra a liderança de Deus ninguém se levanta para não cair. Contra a liderança de Deus não tem aquele que fique de pé, porque quando aqueles que se levantam, em vez de chegar e somar e multiplicar, eles querem diminuir e dividir. E nós estamos aqui não é para diminuir, muito menos para dividir, mas nós estamos aqui para multiplicar. Moisés, ele foi um multiplicador, porque Moisés, ele conduziu o povo de Israel até a terra prometida. Sabemos que muitos no deserto começaram a murmurar, pedindo água, pedindo carne, mas Deus todos os dias não deixou faltar o alimento, maná do céu, não deixou faltar a carne, não deixou faltar a água. A sandália do
dos pés não envelheciam, as unhas não cresciam, o cabelo não crescia, e Deus cuidava do povo de Israel no deserto. Eu quero te dizer, nós chamamos o deserto aqui de um deserto seco, mas eu quero te dizer, Deus no deserto, Ele faz projeto nas nossas vidas. Deus, Ele faz projetos para que sejam realizados na tua vida, projetos de vitória. No deserto nós caminhamos, mas o Senhor é quem faz o projeto no deserto. Muitos nos observam, irmãos, muitos nos observam. Muitos estão aí muito a fim de ver a queda dos filhos de Deus, mas eu quero te dizer, eles vão ficar com olho de coruja, porque não vão ver nenhum de nós cair, muito menos se desviar da palavra do Senhor, porque baseado está o homem, baseado está a mulher na palavra do Senhor, e Deus é que está conosco para poder nos dar a vitória. Para a gente concluirmos, eu vejo aqui, irmãos, uma criança ainda no ventre da mãe dele. Uma muralha se levantou contra a vida dele para matar ele, só porque o povo de Israel começou a multiplicar-se dentro do Egito. E eles foram tratados com dura cerviz ali, irmãos. Eles pegavam tijolos, faziam construções, eles eram chicoteados, eles eram maltratados, mas o povo de Israel foi crescendo, foi multiplicando. Na casa do Senhor não é diferente. Nós somos apedrejados, nós somos caluniados, nós somos apontados, nós somos aqui observados por aqueles que estão lá fora, mas eu quero te dizer uma coisa, nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, nós vamos avançar, e o inimigo não vai ter poder, porque o povo de Deus, cada vez, ele vai se tornando numeroso, porque a palavra de Deus é que nos dá a vitória. Nós vemos aí fora no Oriente Médio, nós vemos aí a China, nós vemos o Japão, nós vemos a Índia, lá o evangelho não pode ser pregado. Aqui no Brasil nós temos a liberdade de pregar o evangelho, nós temos a liberdade de falar do amor de Deus. Lá eles não têm, porque se falar, eles podem ser até executados. Tem tem um ministério chamado Janela 1040, e essa Janela 1040, ela fala muito a respeito dos missionários. Uma certa feita, eu vendo um vídeo dos missionários que foram para a Índia, descobriram que eles estavam pregando o evangelho, porque não pode pregar, e ali pegaram ali o pastor, pegaram a esposa do pastor, pegaram os filhos dos pastores, as filhas, e ali estruparam as meninas, mataram os meninos, mataram a esposa do pastor, e o mais duro de tudo isso, irmãos, é que deixaram o pastor vivo para ver tudo aquilo primeiro, para depois executar ele. E nós estamos em um ambiente que nós podemos pregar a palavra do Senhor. Temos um ambiente da qual o Senhor nos dá a oportunidade de pregar o evangelho. Aqui o bispo Joabe sempre tem falado, né? Que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Nós vemos aqui no Brasil tantas coisas acontecer, mas nós não observamos lá fora. Tantas pessoas querem pregar nos Estados Unidos, tantas pessoas querem pregar na Europa, mas não querem ir para esses lugares, porque esses lugares, irmãos, o evangelho é perseguido, o povo é perseguido, o povo é executado. E olha, eu vendo, irmãos, ali, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças que são pastores, buscando, levando a palavra do Senhor para poder salvar aquelas vidas, e eles perdendo a vida para poder pregar o evangelho. Nós estamos em um ambiente aqui, irmãos, que Jesus, Ele nos dá essa oportunidade de nós pregarmos. Quantas vezes nós somos omissos em pregar a palavra do Senhor dentro do Brasil? Quantas vezes nós somos omissos em pregar para a nossa própria família? Quantas vezes nós deixamos de pregar para ali um drogado ou um viciado em bebida alcoólica ou coisa parecida? Nós estamos aqui, irmãos, em um ambiente saudável, da qual Deus nos deu a oportunidade de nós pregarmos o evangelho, e nós temos que viver, não somente aqui dentro, mas lá fora também, pregarmos o evangelho. E assim, irmãos, Deus tem levantado pessoas para poder pregar o evangelho.
Deus tem levantado. Deus tem levantado a tua vida para poder ser um diferencial, como Moisés foi um diferencial. Nós vemos que Moisés ali foi um líder que levou aquele povo de Israel até a terra prometida. Não puderam entrar Moisés e muitos dos que estavam dos israelitas não puderam entrar na terra prometida. Josué e Caleb entrou. E então eu quero dizer, irmãos, que vale a pena a gente lutar pela palavra do Senhor, porque nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos alcançar a terra prometida, nós vamos deixar de murmurar, nós vamos deixar de reclamar, porque aquele povo de Israel que estava no deserto caminhando, era um projeto de Deus para aquele povo, mas muitos não observaram que o deserto é projeto do Senhor, é um lugar que prepara crente, é um lugar que prepara ovelha, é um lugar que prepara obreiros da palavra do Senhor, para pregar a palavra do Senhor. Deserto não é para a morte, mas é projeto de Deus, para vencer e alcançar a promessa de Deus. E aqui, irmãos, Deus tem levantado pessoas para poder honrar o nome dEle. Você é uma dessas pessoas, da qual o privilégio Deus tem dado para mim e para você. Essas muralhas, irmãos, elas se levantaram sobre todo esse povo aqui. Não é diferente nas nossas vidas. Temos que vivenciar os milagres de Deus. Deus, Ele tem feito tantas coisas acontecer. Deus tem feito tantas coisas acontecer no povo de Israel naquela época. Nós vemos Jesus com 33 anos, 3 anos de ministério. Jesus realizou tantos prodígios e maravilhas. E eu quero te dizer, Jesus disse assim: olha, coisas maiores vocês farão do que eu estou fazendo. Vamos fazer essas coisas acontecer, vamos ver esses milagres acontecer. Nós vamos ver ali o irmão Joca, vamos ver a irmã Vilma, a filha da irmã Vilma. Nós vamos ver o irmão Ronaldo, nós vamos ver o Arthur Felipe. Nós vamos ver todos aqueles que precisam da bênção do Senhor e do milagre do Senhor, vão estar aqui conosco, adorando o nome do Senhor. Porque nós fomos ali, irmãos, eu já fui ali terra seca, eu já fui alguém que tinha palavra de engano, palavra de mentira, e Jesus me libertou, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus, porque Jesus teve misericórdia sobre a minha vida. A minha esposa foi um canal de Deus na minha vida, ela foi um Moisés na vida, ela me tirou do Egito, me trouxe para a terra prometida. Eu tenho certeza que quem conhece o mundo, e conheceu o mundo, e viveu no mundo, sabe do que eu estou falando, porque o mundo, irmãos, ele tem muitas coisas boas para oferecer, mas essas coisas que são boas para oferecer, nos leva ao inferno, porque a palavra de Deus diz que estreita é a porta que vai nos levar para o céu, mas larga é aquela que leva para a perdição, e nós não estamos aqui buscando porta larga, nós estamos buscando entrar pela porta estreita, e essa muralha nós já vencemos, nós já derrubamos pelo poder que há na palavra do Senhor. E nós estamos aqui por isso, porque Jesus teve misericórdia das nossas vidas. Jesus, ele teve misericórdia. E Moisés aqui, irmãos, ele começou uma batalha dentro do ventre da mãe dele. Ele venceu essa batalha, ele conquistou o milagre de Deus. Muitos dos hebreus foram mortos, mas aquela criança não morreu, porque Deus teve misericórdia, e essa criança, ela cresceu, se tornou líder do povo de Israel, levou o povo pelo deserto, até chegar à terra prometida. Muitos não puderam entrar, nem muito menos Moisés, ele entrou, mas eu quero te dizer, que eles viveram a promessa de Deus no deserto, porque houve projeto de Deus, e Moisés até hoje, Satanás procura os ossos de Moisés e não vai encontrar, porque Moisés foi levado do Senhor para o seu eterno e glorioso Monte Sião, ou seja, foi levado Moisés para a terra prometida, que é o céu de glória. Essa é a terra prometida que nós queremos entrar, e vamos entrar em nome de Jesus. Moisés venceu essas muralhas, Moisés venceu, e Moisés ganhou a salvação de Deus na vida dele. Ele entrou, muitos dos historiadores falam que Moisés, ele simplesmente está na Bíblia também, você pode ler, que Moisés ele só avistou ali a terra prometida.
Aí, irmãos, algo me chamou a atenção. Vocês pararam para pensar que na nossa caminhada, nós vivemos uma terra prometida, nós andamos pela terra prometida, só de nós estarmos com saúde, a família bem, a casa bem, não está faltando nada, nós estamos no projeto do Senhor. Tem muitas pessoas passando dificuldade, mas Deus não deixa faltar. Deus tem trabalhado e cuidado em favor dos seus. Deus tem sido zeloso pela sua palavra em cumprir com todos nós. Tem momentos que nós passamos apertos, passamos dificuldade, falta isso ou pode faltar aquilo, mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos murmurar em tempo algum, nós temos que agradecer. Se só tem um arroz, nós vamos agradecer. Se só tem um feijão, nós vamos agradecer. Se só tem um macarrão, nós vamos agradecer. Mas o que tiver, se for da bênção e da mão do Senhor, nós vamos agradecer. Porque o povo de Israel, eles comiam o maná do céu, ele bebia a água que jorrava da fonte, até aquelas perdizes, cordinis que Deus ali enviou para eles, eles comeram, não faltou nada, irmãos. A roupa deles não envelheceram, as sandálias não se acabaram, as unhas do pé, as mãos não cresceram, os cabelos não cresceram. Deus cuidou de todos eles, eles viveram. Quando começa a entrar a murmuração, irmãos, atrapalha tudo. A bênção demora a chegar, porque começa a murmuração. Nós devemos agradecer a Deus, porque em tempo de seca, Deus vai nos colocar em abundância, vai nos dar fartura. E muitas pessoas não acreditam que Deus pode fazer o milagre acontecer. Muitas pessoas não acreditam que a conta que está no vermelho, ela pode ficar no azul. A conta que está no azul, ela pode ficar vermelha. Ela também pode ficar do azul, ela pode ficar vermelha, e da vermelha ela pode se tornar azul. Mas o segredo é sempre orar ao Senhor, sem murmurar e clamando a Deus, que Deus ele dá a vitória para as nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Fica de pé um instantinho rapidinho, com permissão do bispo Joab e da bispa Adriana. Vamos estar orando em nome de Jesus. E eu quero te dizer, irmãos, que a muralha que se levanta, ela tem a todo positivo a ser destruída por Deus nas nossas vidas. Deus é que nos dá a vitória. E eu quero dizer para os irmãos que maior é estar na presença do Senhor do que estar no mundo. Uma semana fadigante, trabalhosa, mas eu quero te dizer que melhor é um dia na casa do Senhor do que outros 1000 lá fora. Amém? Eterno Deus e grandioso Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico, Senhor, pela tua, meu Deus, infinidade de misericórdia sobre as nossas vidas. Meu Deus, eu clamo a ti, Senhor, por justiça sobre as nossas vidas. Meu Deus, que todas as muralhas que se levantaram sobre as nossas vidas, elas vão cair por terra, ou já caíram por terra pelo poder que é na tua palavra. Meu Deus, tu és um Deus de justiça, tu és um Deus, meu Deus, que julga a causa, que dá vitória, é o advogado fiel. Senhor, neutraliza as forças do mal, neutraliza, meu Deus, aqueles que têm se levantado sobre as nossas vidas. Meu Deus, neutraliza, meu Deus, destrói, meu Deus, coloca debaixo dos nossos pés todos os nossos inimigos, meu Deus, todos aqueles que têm se levantado contra as nossas vidas. Nós sabemos que é Satanás que é o adversário das nossas almas. Meu Deus, nós cremos na tua palavra, assim como Jó, meu Deus, não murmurou em momento algum. Louvor ao teu nome, Senhor. Meu Deus, nós queremos aqui é louvar o teu santo nome. Senhor, nos dá vitória, nos dá, meu Deus, a garantia da tua palavra, Senhor, que nós vamos vencer. Meu Deus, que a conquista que há, meu Deus, nos projetos do Senhor sobre as nossas vidas, venha se cumprir, meu Deus, e o teu nome venha ser exaltado. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus do mesmo jeito. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agradeço a Deus essa rica oportunidade. Que Deus abençoe a toda a igreja. Deus abençoe ao bispo Joab, a bispa Adriana, pela oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Inaldo. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez